Olá, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura e nesse mês de março, para os cristãos, tem toda a questão da Semana Santa, da Páscoa, da celebração da questão da morte e ressurreição de Cristo. Uma das coisas que geralmente causa muita polêmica é a questão da ressurreição de Jesus. Quando nós falamos da ressurreição de Cristo, nós estamos falando de algo histórico, algo que realmente aconteceu, ou nós estamos mais uma vez lidando com um mito, com uma lenda, uma ficção inventada pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos e perpetuada pelos outros cristãos no decorrer da história. De que estamos falando? Essa discussão ela foi ganhando cada vez mais força no mundo moderno. Evidentemente, conforme foi se avançando na filosofia, na ciência, determinadas posturas racionalistas começou a se questionar, se colocar em dúvida o fundamento e a dimensão histórica das narrativas evangélicas e, por conseguinte, da própria fé cristã. Mas será que nós temos motivos para dizer que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, realmente aconteceu? Ora, nesse contexto de questionamento e problematização, repito, desde o final do século XVIII, século XIX, muitas perguntas e dúvidas já foram colocadas. Muitas teses foram defendidas. Então, por exemplo, desde a época de Cristo, lá desde o início da igreja, já vinha a ideia de que o corpo de Jesus teria sido roubado, teria sido escondido pelos apóstolos ou discípulos. E, no caso do mundo moderno, ali no contexto já do século XIX, vai se reavivar essa tese, do furto do cadáver, do roubo do cadáver. Outros vão chegar ao ponto de dizer que, na realidade, Jesus foi enterrado vivo, mas uma tese que vai ser muito proeminente e presente é a ideia de que, quando se fala que Jesus ressuscitou, nós estaríamos falando da ressurreição da sua mensagem. Ou seja, Cristo ressuscitou e continua vivo, no sentido de que a sua mensagem continua viva por intermédio dos seus discípulos e seguidores, por intermédio da igreja. E também muitos vão chegar ao ponto de dizer que a ressurreição de Cristo foi muito mais uma experiência interior que os apóstolos tiveram do que, de fato, um acontecimento histórico, porque não existiram ali testemunhas. Ninguém viu, de fato, a ressurreição. Então, se não houve testemunhas oculares, não poderia ser um fato histórico, mas, no máximo, algum tipo de vivência e experiência interior que os apóstolos e outros passaram. Bom, o que dizer de tudo isso? O que falar sobre tudo isso? Em que os cristãos muitas vezes se apoiam para dizer que, ao falar da ressurreição de Jesus e celebrar isso na Páscoa, não é simplesmente fazer uma atualização do mito. É muito mais. Não é a renovação simplesmente de uma lenda. Quando nós, de fato, olhamos tudo isso com calma, a primeira coisa que chama a atenção é que, desde o início, os cristãos acreditavam piamente de que Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias enviado por Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez homem, ele realmente havia ressuscitado. E um texto claríssimo que mostra isso, essa fé da comunidade cristã primitiva, é 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 3
a 8. É um texto profundamente significativo que mostra essa fé ali no texto presente, no texto paulino, né? Ele deixa bem claro, ele diz: transmitimos, antes de tudo, aquilo que eu mesmo recebi, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e que apareceu a Cefas, depois aos 12, etc, etc. Então, esse texto, né, é bem claro no Novo Testamento, o testemunho deixado por Paulo, o que ele recebeu e o que ele estava transmitindo. Portanto, a fé na ressurreição de Jesus, né, era algo muito presente na comunidade primitiva. Era algo que sempre fez parte daquele núcleo essencial da fé cristã. Quando nós analisamos a pregação da igreja nascente, da igreja primitiva, nós também encontramos muitos elementos nesse sentido. Do anúncio dessa ressurreição de Jesus, né? Ou seja, essa ideia de que se Cristo não ressuscitou, no fundo, a nossa fé é vã. E, de fato, você vê que os apóstolos, para aceitarem passar tudo que eles passaram, eles não tinham simplesmente uma motivação meramente interior, psicológica ou afetiva. Era muito mais. Era um contexto complicadíssimo, muitas barreiras e obstáculos, e tinham tudo a perder. E mesmo assim, apresentavam um entusiasmo e principalmente um destemor intenso, como nós vemos, né, nos relatos ali no contexto da igreja primitiva. Não só nos Atos dos Apóstolos, ali no Novo Testamento, mas também em outros textos do primeiro século, né? Então, todo esse destemor, todo esse êxito, toda essa força persuasiva da pregação dos apóstolos seria mais ou menos incompreensíveis se de fato eles não tivessem tido a convivência com o Senhor, mas mais do que isso, se não tivessem tido a experiência, por um lado, da paixão, da morte de Cristo, vendo tudo aquilo, mas também se não tivessem tido algum tipo de vivência do ressuscitado. Então isso de fato parece uma coisa extremamente presente e importante, digamos assim, né? Esse destemor dos apóstolos, né? O conteúdo da própria pregação deles mostra como a ressurreição, a fé na ressurreição de Cristo estava presente. Mas tem duas coisas que, de uma certa maneira, nos ajudam a entender que a ressurreição ela não foi simplesmente um mito inventado pelos apóstolos, mas que aponta para algo que realmente aconteceu. Em primeiro lugar, o conceito de Messias que está pressuposto em tudo isso. Quando de fato nós analisamos com calma, a gente vê que a ideia de Messias presente ali no Antigo Testamento, na questão dos judeus, era uma ideia de Messias que não abarcava em nenhum momento a ideia de que ele iria morrer e depois ressuscitar, mas ao contrário, era a ideia de que viria o Messias, né, que traria junto com ele todo um reino de poder e glória. E, portanto, o Messias um pouco diferente daquele que foi apresentado pelos apóstolos nas suas pregações, né? Enquanto que quando a gente pega ali desde o início, a figura de Pedro e outros, a gente vê que a ideia da ressurreição do Messias logo após a sua morte, ela já foi anunciada e apregoada desde o início, né? Portanto, parece um pouco lógico e compreensível que, para os apóstolos, dentro do que eles eram, do contexto que eles viveram, né, da formação que tiveram, vieram de uma tradição judaica, sabiam mais ou menos que o que se entendia por Messias era uma coisa mais ou menos diferente. E vai lá e apresenta a ideia de um Messias que implica a ressurreição logo após a morte. Isso, né, me parece lógico admitir então que os apóstolos tiveram um certo tipo de experiência de encontro
pessoal com Cristo redivivo, né, após a sua morte. E isso impactou tanto as suas vidas, que de fato foi capaz com que eles tivessem, capaz de gerar neles uma compreensão diferente do Messias, né, e ter a coragem que eles tiveram de anunciar tudo isso. Da mesma forma, tem um outro ponto que é fundamental, que é o sepulcro vazio. Quando nós pegamos no relato bíblico, né, esse testemunho de que as mulheres, chegando ali, encontraram vazio o sepulcro de Jesus na manhã do domingo, isso é extremamente importante. Lógico que alguém poderia perguntar, mas qual é o valor histórico do sepulcro vazio? Qual é o valor histórico dessas narrações, né? Ou seja, nós temos motivos suficientes para acreditar na realidade histórica do sepulcro vazio, principalmente se levarmos em consideração os seguintes pontos. Primeiro, os evangelhos dão a entender que Jesus foi sepultado por José de Arimateia, ou seja, um homem rico, né, que se serviu de uma rocha ainda não utilizada para tal fim. Logo, o sepulcro de Jesus devia estar em algum lugar conhecido. A visita das mulheres ao túmulo corresponde bem aos costumes também da época. Então esses dois pontos aqui, ou seja, ter sido enterrado por José de Arimateia, um homem rico, num lugar conhecido, né? O fato das mulheres irem até o túmulo mostra um costume bem da época. Então, quer dizer, essa coisa do sepulcro vazio, esses elementos já mostram que nós não estamos falando de uma ficção, de uma lenda. Um segundo ponto que é importante é que aquela notícia de que as mulheres encontraram vazio o sepulcro de Jesus não pode ter sido uma notícia forjada, inventada pela igreja. Por quê? Porque quem supostamente tivesse inventado isso não teria apelado, né, para os dizeres de mulheres. Por quê? Porque naquele contexto, no mundo antigo, não havia uma hipervalorização ou uma valorização da questão das mulheres. Ou seja, infelizmente naquele contexto a ideia de que o testemunho de uma mulher não era muito considerado, porque nem era visto como muito fidedigno. Então recorrer à figura feminina seria uma estratégia extremamente caótica naquele contexto, naquela época. Logo, se de fato se coloca isso, de que as mulheres chegaram lá e viram o testemunho vazio, o sepulcro vazio, desculpa, é porque esse testemunho realmente aponta para algo real, que de fato aconteceu. Um terceiro ponto, o que é interessante é que os inimigos de Jesus não negaram que o túmulo estava ou estivesse vazio. Unicamente o que eles fizeram foram tentar explicar o fato por diversas vias. Então o que é interessante é que em nenhum momento se nega: o sepulcro não estava vazio, o túmulo não estava vazio. Não, estava. Mas a questão é, por que estava? E aí começa a se explicar de diversas maneiras, né? Principalmente a ideia de que alguém foi lá e pegou o corpo, pegou o cadáver e levou embora. Tá certo? Então é interessante, ou seja, todos esses elementos mostram que a narrativa do sepulcro vazio ela é extremamente importante, ela tem sim um valor, né, histórico, ela é historicamente bem fundada, não tem por que duvidarmos da narrativa do sepulcro vazio, e aí é uma questão lógica: se o sepulcro estava vazio e não se achou-se o corpo de Cristo, alguma coisa aconteceu, algo ocorreu, né? E portanto, a partir de tudo isso, do ponto de vista do pensamento cristão, nós temos motivos suficientes para dizer que a ressurreição de Jesus não foi um mito. Foi algo realmente aconteceu, né? Lógico que quando pensamos na ressurreição de Cristo, estamos pensando em algo na ordem do milagre, de uma coisa extraordinária, mas
a questão do conceito de Messias, o sepulcro vazio, a postura dos apóstolos, tudo isso mostra que eles realmente tiveram algum tipo de vivência com o Cristo ressuscitado. E, portanto, também acreditavam que a ressurreição de Jesus era um fato histórico. Não é a mensagem dele que ficou viva, não foi uma experiência interior, foi, de fato, um fato histórico. Mas aí pode voltar naquele problema inicial que eu coloquei. Mas se ninguém viu, se não teve nenhuma testemunha ocular, então não é histórico. Ora, uma coisa não é histórica só porque simplesmente alguém viu. Então nós temos que analisar e tomar um pouco de cuidado com o conceito, né, de histórico. Ou seja, não é simplesmente histórico aqueles fatos atestados por testemunhas oculares. Mas seria mais correto dizer que uma coisa ela é histórica porque ela aconteceu no tempo e no espaço. Na medida em que ela ocorreu no tempo e no espaço, foi real. Isso é um fato histórico. Ou seja, é só você pensar e imaginar que alguém morreu sozinho durante a noite. Eu estava no meu quarto, não tinha ninguém ali. E eu morri a sós durante a noite. E não tinha a presença de ninguém. Então a minha morte não foi um fato histórico? Ou seja, eu não morri realmente? Ela deixou de ser um fato histórico só porque ninguém viu eu morrendo? Da mesma forma, um suicida que se esconde ali em algum lugar para pôr fim à sua própria vida, ele se mata e ninguém viu. Ora, o fato de não ter uma testemunha, de ninguém ter visto, isso faz com que esse acontecimento não seja um fato histórico? Ora, dizer, tanto num caso quanto no outro, afirmar que não foi um fato histórico parece uma coisa totalmente sem sentido. Por quê? Porque foram coisas que realmente ocorreram dentro do tempo e do espaço. Então que nós possamos pensar sobre todos esses itens, sobre todos esses pontos, que cada um possa ter realmente uma boa Páscoa e refletir sobre essas questões. Se gostou, deixe a sua curtida, compartilhe e segue aí, né, a bibliografia recomendada e, como eu sempre digo, estude, busque, né, como Cristo disse, quem procurar acha, né, e de fato quem procurar vai encontrar a verdade que tanto almeja. Forte abraço, boa Páscoa, tudo de bom.